Olhar Digital Business Journal. Oferecimento IBM. Vamos construir um planeta mais inteligente. A Microsoft pode comprar um pedaço da Dell. Saiba por quê. Semana de resultados. A Apple não agradou. Google e IBM foram além das expectativas. Calote. A Anatel aplica multas, mas operadoras de telefonia não pagam. O ano ainda está só no começo, mas já dá para saber quais carreiras são as mais promissoras no segmento de tecnologia. O futuro das redes de celular pode estar numa aquisição da Cisco desta semana. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Business Journal, seu resumo semanal com os principais fatos do mundo da tecnologia. A semana foi marcada pelos resultados de várias gigantes da tecnologia, começando pelo lado positivo. Google e IBM só tiveram boas notícias. A IBM fechou o ano de 2012 com boas notícias. O lucro subiu 6,3%. E a grande estrela da fase positiva foram os serviços de software, especialmente softwares comercializados em mercados emergentes. Apenas nos últimos 3 meses, o faturamento da IBM alcançou quase 6 bilhões de dólares. E as perspectivas para 2013 continuam positivas. Durante o anúncio dos resultados, a IBM já avisou que prevê um crescimento de 8% para 2013, quando comparado a 2012. Se a IBM surpreendeu com a força de sua área de software, o Google fez o mesmo, só que com os vídeos do YouTube. Durante anos, ele foi considerado o patinho feio da operação do Google. Na época da aquisição, muita gente no mercado questionou a estratégia do gigante de buscas, que desembolsou 1 bilhão e 600 milhões de dólares pelo YouTube, em outubro de 2006. Depois de amargar vários anos no vermelho, agora o YouTube começa a aparecer como um dos responsáveis pelos bons resultados do Google. A empresa mostrou seu balanço na última terça-feira e registrou bons resultados. O faturamento cresceu 22% e alcançou 12,9 bilhões de dólares. A participação do YouTube na história tem a ver com os preços da publicidade online. A lucratividade da publicidade tradicional da internet, como os banners, vem caindo. Mas no YouTube a publicidade em vídeo vem crescendo e amealhando cada vez mais dinheiro. Além disso, a decisão de investir em produtos produzidos profissionalmente parece render os primeiros frutos no caixa da empresa. Quem não teve a mesma recepção calorosa do mercado foi a Apple. A empresa bateu todos os recordes de vendas de iPads e iPhones, mas ainda assim viu suas ações despencarem. 70 milhões de iPhones e iPads vendidos apenas em 3 meses. Faturamento de 54,5 bilhões de dólares e lucro de 13,08 bilhões de dólares. Os números impressionam. São parte dos resultados apresentados pela Apple essa semana e se referem ao desempenho da empresa no último trimestre de 2012. O mercado esperou com ansiedade os números da Apple. Foi o primeiro resultado que já leva em conta as vendas do iPhone 5. Porém, apesar dos números de vendas terem sido recordes, o lucro não cresceu. E isso fez com que as ações da maçã despencassem quase 10% na quarta-feira, dia do anúncio. Para se ter uma ideia do que isso significa, a empresa perdeu em valor de mercado na noite de quarta-feira algo equivalente a 47 bilhões de dólares. Isso é igual ao valor de mercado da Dell, da Nokia e da RIM, que fabrica os Blackberries, somados. O lucro da Apple não subiu por 2 motivos, basicamente. O primeiro é que a empresa teve de gastar bastante no último ano, no desenvolvimento e lançamento de produtos. Foram 3 modelos de iPads, um novo iPhone e também novos iMacs.
O segundo motivo tem a ver com a crise nos países ricos. Sem dinheiro no bolso, os consumidores desses países estão comprando menos e o crescimento das empresas em 2012 dependeu muito dos mercados emergentes, como o Brasil. O problema é que em mercados emergentes o preço fala muito mais alto na escolha do consumidor. E como os produtos da Apple não são exatamente os mais baratos, ela não consegue ganhar muita participação nesses países. E na mesma vizinhança, a semana foi encerrada com os números da Microsoft. A Microsoft também revelou seus números essa semana e eles vieram no vermelho, com uma queda de 3,7% no lucro no último trimestre. O número ruim veio apesar das vendas fortes registradas pelo Windows. Foi nesse último trimestre que o Windows 8 chegou ao mercado e ajudou a empresa a registrar um crescimento de 24% no faturamento do Windows e do Windows Live. Mas as divisões corporativa e de entretenimento da empresa tiveram vendas abaixo do esperado, o que comprometeu o desempenho da companhia como um todo. E é justamente nessa divisão corporativa que a Microsoft se prepara para uma operação ousada. A empresa tem discutido a compra de um pedaço da Dell. A fabricante de computadores deve se retirar do mercado de ações norte-americano, voltando a ser controlada por alguns poucos grupos de investidores. Entre esses grupos estaria a Microsoft. O interesse de Steve Ballmer na Dell vem justamente na área corporativa. Seria uma maneira da Microsoft garantir a sua presença nos data centers, oferecendo soluções embutidas nos servidores Dell. Resta saber como o resto do ecossistema de PCs vai reagir a uma Microsoft que deixa de ser apenas a grande parceira, fabricante de software, para se tornar concorrente na fabricação de hardware. Nos Estados Unidos, a semana foi voltada para os balanços das empresas. No Brasil também, só que por aqui o balanço foi dos calotes. Que história é essa, Marcelo Gripa? Ninguém paga as multas aplicadas pela Anatel? É isso mesmo, Marisa. O Olhar Digital teve acesso exclusivo a um relatório da Anatel que denuncia calotes contra o sistema brasileiro de telefonia. Nos últimos 2 anos, das 5.000 multas aplicadas pela agência, só metade foi totalmente quitada. Em termos financeiros, o prejuízo é enorme. As contas pendentes somam nada menos que 194 milhões de reais, que poderiam ser investidos em melhorias do setor. A Anatel diz que toma providências para minimizar a inadimplência. 30% dos devedores já foram inscritos no CADIM, Cadastro do Governo Federal, que reúne os maus pagadores, e outros tantos estão sendo cobrados por meio de notificações. As empresas que não pagam as multas aplicadas estão sujeitas a impedimento no licenciamento de novas estações e restrições administrativas. Por outro lado, estar em dia com o órgão regulador oferece condições privilegiadas para participar de licitações, pedir outorgas e celebrar contratos em diversas áreas. Obrigada, Marcelo. Direto da redação online do Olhar Digital. Carreiras 2013. Já dá para ter uma ideia de quais delas são mais promissoras nesse ano. Vamos voltar à redação online do Olhar Digital agora com Stephanie Kohn. Stephanie, quais carreiras vão bombar esse ano? Marisa, 5 profissões da área foram eleitas por 11 especialistas como as mais promissoras do ano. As primeiras são diretor de TI, que será peça fundamental na crescente onda de empresas na internet, e o analista de SEO, que conhece técnicas para destacar as empresas no Google e outros buscadores. A popularização dos dispositivos móveis vai gerar demanda por especialistas em mobile marketing, ou marketing mobilidade. E o aumento de 30% no investimento em links patrocinados vai exigir mais profissionais capacitados na área. Por fim, os analistas de mídias sociais devem conseguir de vez seu lugar ao sol. As empresas perceberam que ter boas estratégias nas redes sociais é fundamental para o sucesso. Por isso, elas vão correr atrás de pessoas que tenham intimidade com sites como Facebook e Twitter. O inglês é fundamental para todas as profissões, assim como a atualização constante. Se você quiser saber mais sobre os requisitos dessas profissões, leia a matéria completa com dicas e médias salariais. Tem também outra reportagem que mostra como os diretores de TI estão alavancando as vendas das empresas ao exercer um novo cargo, diretor digital. Os links para essas matérias estão logo aqui abaixo do vídeo. Obrigada, Stephanie.
O Olhar Digital Business Journal de hoje vai chegando ao fim. O último destaque vai para a Cisco. A empresa fez uma importante aquisição essa semana. Por 475 milhões de dólares, ela comprou a israelense Intucel, que criou um conceito novo para as redes celulares. A tecnologia israelense transforma essas redes em redes inteligentes, que, entre outras coisas, conseguem praticamente seguir o usuário de celular à medida que ele se desloca, aumentando ou diminuindo automaticamente a célula a que você está conectado. Com isso, diminuem as possibilidades de queda de sinal e a transmissão de dados pode ser muito mais rápida e estável. E por falar em Cisco, a empresa anunciou nesta quinta-feira a venda da Linksys. A Linksys respondia pelos produtos domésticos da Cisco e foi comprada pela Belkin. Agora a Cisco vai se dedicar integralmente a produtos voltados para o mundo corporativo e não para consumidores finais. Como sempre, fica o convite para você assistir ao Olhar Digital nesse domingo na Rede TV. O programa dessa semana está especial, com uma reportagem que mostra as diferenças entre os principais tipos de telas de TV. Tem também um mergulho da nossa equipe no universo desconhecido e misterioso da internet paralela, a Deep Web. Você não pode perder. O Olhar Digital vai ao ar domingo, 15 para as 4 da tarde. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! Olhar Digital Business Journal. Oferecimento IBM. Vamos construir um planeta mais inteligente.